Olá, eu sou Samira Leão e venho conversar com você agora sobre o profissional de apoio especializado, conhecido como PAE, que muitas pessoas chamam de mediador, o mediador da inclusão. São aquelas pessoas que auxiliam uma criança com deficiência dentro da escola, certo? Algumas pessoas costumam chamar mais de mediador, de ajudador, mas a verdade é que o nome é profissional de apoio especializado. Gente, a lei 13.146 de 2015, no seu artigo 3º, garante que alguns cuidados são básicos para essas crianças, certo? E um desses cuidados garantidos pela lei é justamente um profissional de apoio escolar. E o que esse profissional de apoio escolar ele vem a fazer? De acordo com a lei, né, a pessoa ela deve receber todo tipo de auxílio necessário, de higiene, de alimentação, de locomoção, de o lado pedagógico, seja o que for, a criança, o aluno precisa de um apoio. Então, se ele precisa, a lei garante que ele vai ter. E de quem é a responsabilidade? É da escola. Os pais não arcam financeiramente com esse profissional. Esse profissional é responsabilidade do estabelecimento de ensino, certo? Todas as tarefas escolares que forem necessárias nessa modalidade, né, de inclusão, nesse nível de ensino de inclusão, tanto na escola pública ou na escola particular, deve receber um tipo de auxílio desse profissional. Eu não estou aqui afirmando que esse profissional vai fazer a tarefa pela criança, não, certo? Mas vai dar um apoio, como por exemplo, vai auxiliar a segurar o lápis, vai auxiliar a escolher a cor do lápis de cor para pintar um determinado desenho, vai auxiliar na hora da prova, então vai dar um apoio pedagógico nesse sentido. A PAE ou o PAE não tem nenhuma responsabilidade pedagógica no sentido de substituir o professor. Ele não está lá para fazer o papel de professor, tá? Ele está lá para dar apoio, certo? À criança, ao aluno que precisa, certo? Então, esse é a função desse profissional. A sua função principal, a principal função do PAE, facilitar a acessibilidade desse aluno com deficiência, certo? Ele tem que facilitar, ele tem que auxiliar o máximo possível essa criança. Samira, e como vai ser esse auxílio? Aí depende, né? Depende do que a criança necessita, depende da deficiência, do prejuízo que a deficiência causou nessa criança. Aí a gente vai poder dizer exatamente o que o PAE vai fazer. Tá certo? Mas aí eu vou repetir. O inciso 8º do artigo 3º da Lei 13.146 de 2015 não exige não existe uma formação técnica desse profissional. Na minha opinião, é uma falha, porque deveria deixar claro qual seria a profissão dessa pessoa responsável. Porém, as escolas têm contratado estudantes de pedagogia que têm já uma base com a inclusão, que tem experiência com inclusão. Então, esse profissional, a lei não deixa claro qual a profissão que ela deve exercer, né? Qual deve ser a sua formação. Porém, é exigido que ela conheça o mínimo sobre inclusão, principalmente a deficiência do aluno no qual ela vai acompanhar, tá? Então, isso aí é simplesmente imprescindível, certo? Esse acompanhante, ele vai acompanhar a criança com deficiência sem restringir,
certo? A sua liberdade, sem restringir, sem limitar as suas potencialidades e as suas habilidades. Muito pelo contrário, ele vai justamente monitorar esse aluno, vai auxiliar no que ele precisar, certo? Seja um tradutor de Libras, né, um guia de intérprete, tudo isso, gente, é profissional de apoio, tá certo? Então, ele vai auxiliar o aluno em qualquer barreira. Outro ponto super importante é a parte afetiva. Um profissional de apoio educacional precisa ser empático, precisa conquistar essa criança. Não tem como ter relacionamento se não tiver uma harmonia, se não tiver, sabe, aquela vontade de estar com a outra pessoa. Então, esse profissional tem que ser um profissional que conquiste a criança atípica, né? Tem que conquistar a confiança, tem que conquistar o carinho, e para isso precisa ser verdadeiro. Eu sempre digo, crianças atípicas são muito sensíveis, então sabe muito bem quando o adulto está sendo sincero ou não. Então, esse é o profissional de apoio que toda escola precisa ter quando necessário. Lembrando que a escola só vai contratar esse tipo de profissional quando for realmente necessário. Os pais não vão ter custo financeiro algum, mas os pais podem acompanhar todo esse processo. Aliás, é um dever dos pais acompanhar todo o processo educacional do seu filho, né? Então, conhecer esse profissional é fundamental, acompanhar, conversar, dar apoio, é super importante para o desenvolvimento do seu filho. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre o PAE, sobre o profissional de apoio educacional, que muitas pessoas chamam de acompanhante, mas na verdade o nome correto seria PAE? Que bom que você gostou. Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos divulgar esse vídeo para que a gente possa falar muito mais sobre inclusão, para que a gente possa incluir muito mais as pessoas, não apenas no âmbito educacional, mas também no social. Até a próxima. Tchau, tchau.